Vitão, querido. Fala, Renato. Como é que Beleza? você tá, meu irmão? Joia, cara. Melhor agora. Que maravilha, filhão. Vitão, deixa eu te fazer uma pergunta. Diga. É, isso aí é a tua biblioteca mesmo ou isso é aquele migué que a gente bota de fundo aqui assim, pra parecer Não que é é a não, cara. biblioteca? Não é biblioteca mesmo, cara. Aqui, ó. Ih, rapaz, eu ia pedir para pegar o livro. Que isso, hein, cara? Porra, não é brincadeira não, hein, parceiro? Isso é herança do meu pai, cara. Eu tenho um miguezinho que eu coloco assim atrás, aquele pano de fundo, parece que é uma biblioteca, que tem coisa pra Vamos caramba. aqui. Né? O meu é Nutella, cara. A tua biblioteca é raiz mesmo. Como é que você tá, meu irmão? Tudo bem? Joia, cara. Melhor agora e super lisonjeado aí pelas suas palavras. Obrigado pela consideração. Fiquei super feliz, cara, que você me convidou para participar de uma live sua. Você sabe que você é um cara que eu tenho muito em conta, eu admiro pra caramba. Pela pessoa que você é, pelo profissional que você é uma grande referência, inquestionável no direito do consumidor hoje no Brasil, né, cara? Então, é um privilégio para mim poder estar dialogando com você, né? Gosto mais quando é presencialmente, né? Quando a gente se encontra nos eventos, aí é bem melhor, mas esse distanciamento aí tá impondo isso pra gente, né? Pra gente ter que se falar só pela internet, mas de qualquer maneira, cara, não fico menos feliz por causa disso, não. Ô, Prazer estar gente, aqui hoje. então muito obrigado. Acabou a live. Depois do negócio desse, eu já tô feliz pra caramba. Tá bom. Vitão, o tema hoje é a hipervulnerabilidade em tempos de crise. Vamos conceituar a vulnerabilidade para o pessoal e aí você entra com a hipervulnerabilidade. Gente, a vulnerabilidade, né, é uma característica humana, né? O Zygmunt Bauman, né, falecido no início, acho que foi 2017, ele tem um livro que chama Vida para Consumo, que eu recomendo, e ele diz, inclusive, Vitor, que a vulnerabilidade é uma característica do ser humano pós-moderno. Quer dizer, você nasce mais frágil do que a iniciativa privada, né? Tanto que você tem que ter logo um plano de saúde. Graças a Deus o STJ disse que se a mãe tiver o tratamento obstétrico, a gente tem os 30 primeiros dias, vai ter o tratamento da criança também. Mas, quer dizer, para que as pessoas consigam entender de uma forma mais gritante, como assim? A vulnerabilidade ela é de ordem fática. Os próprios fatos demonstram que nós somos mais frágeis, por exemplo, do que a instituição bancária que nós temos conta corrente, que nós somos mais frágeis do que o plano de saúde, por toda a estrutura que se desenha a partir de então. Ah, Renato, então peraí, é uma característica do ser humano pós-moderno, todos nós somos vulneráveis? Sim. Eu costumo sempre brincar dizendo assim, meus alunos que estão aqui já viram esse exemplo. Os caras estudam até mesmo quando a gente entra no supermercado e chegam à conclusão que nós fazemos compra da direita para a esquerda, né, Vitor? E os produtos mais caros estão da direita para a esquerda. Se a gente for falar de marketing digital, de novas tendências, de relações de consumo em tempos modernos, nós nos tornamos mais vulneráveis ainda. Porque, de um lado, eu tenho uma pessoa que se prepara monstruosamente para se relacionar com outra que diz li e aceito as condições de um contrato, mas nem sempre tendo lido, mas inexoravelmente tendo aceito essas condições. Nós somos vulneráveis. Mas, Vitor, quem é o hipervulnerável? Bom, vamos lá, Renato. Você bem colocou aí, a vulnerabilidade é uma situação fática, né? É uma característica intrínseca das pessoas e especialmente na relação de consumo, em razão dessa assimetria entre consumidor e fornecedor. Agora, nós temos aí, né, isso lá em 2003, o ministro Herman Benjamin, num julgamento do STJ, né, que foi o grande leading case, no caso do glúten, ele deixou muito bem salientado num voto dele que ao Estado não interessam somente os vulneráveis, mas, sobretudo, os hipervulneráveis. Por quê? Identificou-se que existem no seio social, né, camadas de indivíduos que apresentam maior debilidade em relação aos fornecedores, né? Aqui a gente está falando de relação de consumo. E aí você tem os idosos, os deficientes, né, deficientes físicos, deficientes mentais, as crianças. Você vê que a gente teve recentemente proibição de publicidade infantil, né, porque a publicidade se aproveita, é considerada abusiva por se aproveitar da capacidade de julgamento da criança.
nós temos os analfabetos, nós temos os semi-analfabetos, nós temos os doentes, né? Temos o turista. Um dos grandes hipervulneráveis atingidos por essa crise é o turista. Né? O turista é um hipervulnerável. Então, essas pessoas, a gente... Vamos remontar até a Constituição Federal. Muitos autores, inclusive, falam que a nossa Constituição é a Constituição dos hipervulneráveis. Que nós temos lá na Constituição, no artigo 230, por exemplo, a proteção do idoso, expressamente prevista. Competência, um dever de cuidado concorrente entre família, Estado, sociedade. Todos esses indivíduos, né, idoso, deficiente, criança, eles são hipervulneráveis por quê? Porque eles apresentam uma maior debilidade em relação ao fornecedor. Você bem colocou, se o consumidor já é vulnerável, e é vulnerável por definição, que está lá no artigo 4º, inciso 1º do CDC, que é princípio, e aliás, a vulnerabilidade, a própria razão de existir do Código de Defesa do Consumidor, né? Olha que legal isso. O Código ele existe para proteger um sujeito específico, que é vulnerável. E essa vulnerabilidade que veio reconhecida lá daquela convenção da ONU, da 106ª Convenção da ONU, teve aquela resolução 39/248, que instituiu em âmbito mundial o princípio da vulnerabilidade do consumidor. Mas nós temos aí esses consumidores que são hipervulneráveis, que são os idosos por várias razões. Os idosos e as crianças, por exemplo, por causa da idade. Né? A criança, por ser muito nova, adolescente, criança e adolescente, por ainda ser indivíduos em estado especial de desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual, e os idosos pelas debilidades que o próprio avanço da idade provoca, né? A deficiência motora, a própria deficiência intelectual vai diminuindo, né? O idoso vai perdendo aquela capacidade de raciocinar rapidamente. Então, existem vários fatores aí que eu vou trabalhar ao longo da live para as pessoas entenderem por que diferenciar vulnerabilidade da hipervulnerabilidade. Mas eu já quero deixar, Renato, uma coisa aí para reflexão da galera aí. Você concorda que, diante dessa pandemia, todos nós estamos hipervulneráveis? Concordo, irmão. Na verdade, o que acontece? Quer dizer, você sabe que eu sou um apaixonado por esse tema, né? Que tem um livro excelente, junto com a professora Cláudia Lima Marques, sobre hipervulnerabilidade. A gente vai ter, na semana que vem, o professor Cristiano Schmidt, que tem a obra do consumidor idoso. Olha ele aí, ó. Vai estar na parada semana que vem. Depois eu falo mais ela, indico aí pra galera. Né? Para mim, os dois maiores autores aqui do Brasil, um é o Cristiano, outro a Fabiana Barleta, daqui do Rio, que é uma querida amiga também, tem um livro ótimo sobre direito do consumidor. Eu tenho uma obra de publicidade para criança, né? Sobretudo na internet, e tem um livro de hipervulnerabilidade. Aí sou eu que considero que me batam, vai ter muita gente que me bate até hoje por causa disso, e que vai justamente na linha que você está seguindo. Porque eu considero que hipervulnerável, na verdade, a hipervulnerabilidade ela resulta, primeiro, a vulnerabilidade fática de todos nós, mas aonde é que nós encontramos, por exemplo, tem vários pontos, mas vamos lá, na lei consumerista, se eu fosse trabalhar só com ela, um artigo que demonstrasse a questão da hipervulnerabilidade. No meu modo de ver, o artigo 39, inciso 4, ele é perfeito, porque o 39 fala das práticas comerciais abusivas, o 4º, inciso 1º, consagra a vulnerabilidade, e o 39.4, na verdade, ele vai dizer uma coisa que é o que me chamou a atenção, que eu vou concordar e devolver essa bola para você. Ele diz, né, é vedado ao comerciante, o comerciante, numa prática comercial, ele não pode prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor. Levando em consideração a idade, aí nós temos os idosos e temos a criança. Condição social. Mas eu fico pensando o seguinte, quando a lei diz a fraqueza ou ignorância,
ignorantes todos nós somos. Sim. Então, quando a gente estiver diante de uma relação, por exemplo, virtual, uma relação de marketing digital, eu posso não entender nada daquilo e ser declarado como vulnerável, e é o que eu sustento naquele livro que eu tenho tal da... Eu esqueci o nome do livro agora. A desinformação na sociedade da informação, que eu venho sustentando pela hipervulnerabilidade do consumidor web, pela vertente da ignorância. Porque, inegavelmente, a maior parte das pessoas, e a lei tem que ser feita para a média, a interpretação da lei tem que ser feita para a média, são ignorantes no que diz respeito ao marketing digital. Só que agora você trouxe uma coisa que eu estou refletindo pela primeira vez, de todos nós estarmos vivendo, e aí eu recorro ao 39, inciso 4, que diz, pela fraqueza ou ignorância. Esse estado de espírito que nós nos encontramos, porra, Vitão, é um estado de fraqueza. Concordo. Então, Exatamente. se a hipervulnerabilidade entra pela via da criança e do idoso por aí, e do consumidor web por aí, por que não todos nós nesse momento de pandemia? Vai. Exatamente. Você tocou nesse ponto, Renato, e aqui eu até aproveito para indicar que faz parte até das aulas. Eu leciono esse tema da hipervulnerabilidade na pós da Cândido Mendes, aí no Rio, e na pós online, e também na pós do meu curso, lá em São Paulo, do Marco Antônio. E, Marcão, um abraço, Marcão. Deve estar por aí. Marcão está acompanhando a gente. Um abraço aí, professor. O seguinte, professor Adalberto Pascoaloto, porque eu tenho absoluta admiração pela... direito da PUC de Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul, né? Maravilhoso. Radialista, né? A voz dele. Aquela voz dele, né? A voz impostada. Potente. Cara, Pascoaloto, ele, assim, eu admiro o trabalho dele pela técnica e pelo rigor científico que ele dispensa, né, os textos dele. E ele tem um artigo maravilhoso, cara, com a professora Flaviana Rampazzo, na revista do Direito do Consumidor 113. Até aí eu já deixo para o pessoal pesquisar, que me serviu muito de base para essas aulas minhas, porque ele disseca a hipervulnerabilidade, e dos aspectos que ele trabalha muito bem é a hipervulnerabilidade circunstancial. Porque a hipervulnerabilidade, né, ela é analisada sobre vários aspectos, né? Aspectos sociológicos, sociais, socioeconômicos, aspectos biológicos, que é aí que entra, né? A criança, o idoso, as pessoas com deficiência, os doentes, aspectos geográficos, né? O consumidor, por exemplo, mora na roça. Você imagina quanto que os fornecedores não aproveitam daquele senhorzinho que vai lá na cidade uma vez por semana, ou 2 vezes por mês, a cada 15 dias, né? E chega lá no banco, vamos aqui fazer um contrato, o senhor vem pouco aqui, aproveita a oportunidade, e empurra aquele crédito para aquele consumidor. E dentro desse apanhado que ele faz, de fatores geográficos, sociológicos, né, biológicos, ele fala da hipervulnerabilidade circunstancial. E aí que é um exemplo bem recente que a gente teve no Brasil, rompimento das barragens, lá em Mariana, né, da Samarco, e recentemente de Brumadinho. Quer dizer, foi uma circunstância, né, um fato atípico que proporcionou aquela lesão coletiva. Porque é o seguinte, a hipervulnerabilidade ela pode ser permanente ou transitória. E aí entra dentro da hipervulnerabilidade transitória esses fatores circunstanciais. Né? E aí você viu lá, por exemplo, no rompimento das barragens, a gente teve aumento abusivo de preço, assim como ocorreu na pandemia. Ocorre. Lá em Mariana, aumentou o preço de água, aumentou o preço de combustível, né, com base nessa lei da mão invisível do mercado, da oferta e da demanda, né, aumentou-se abusivamente o preço de água, principalmente de água, que ficou escassa. Adam Smith. Trabalhar também. Isso não é velho, né, Renato? Isso é lá nos Estados Unidos, naqueles furacões, lá no Katrina, no furacão Charlie. O professor Michael Sandel, naquela obra dele, Justiça, o que é fazer acontecer, ele menciona isso, ele trata dessa temática. Então, vamos trazer uma nossa hoje? Você vai seguir, escreve melhor do que eu, mas de repente a gente tira desse raciocínio
Tá? Aí quando tu escrever, tu diz, foi num diálogo de... Certeza. O negócio é falar, meu negócio não é escrever, escrever é contigo. Vai lá, vamos lá. Cara, imagine aqui, será que não é uma hipervulnerabilidade circunstancial o que esses turistas que estão presos nos navios estão vivendo? Sem dúvida, sem dúvida. A gente não precisa ir no Katrina, não precisa ir no Sandel, não precisa ir em Brumadinho, vamos em nós aqui. Hoje, a gente tem lá 785 turistas presos no Porto de Santos que não podem descer da embarcação pela suspeita da Covid. Só que, detalhe, ninguém quer receber, né? Eles ficaram de porto em porto, né, para tentar resolver essa história. Eu não quero entrar no campo do direito, se possuem direito ou não, porque aí vão alegar fato do príncipe, as excludentes da responsabilidade, o quinto dos infernos. Eu estou dizendo que a gente visualiza uma hipervulnerabilidade circunstancial. Se vai existir o direito ou não, a gente deixa para um segundo momento. Pronto, pode escrever e a gente fala sobre isso depois. Não, isso aí vai render artigo, com certeza vai render. Isso vai entrar nas minhas aulas a partir de agora também, né? E Maravilha. Esse bate-papo com você é muito rico, né, cara? Então, existe essa hipervulnerabilidade. Eu tenho até um colega, pessoa próxima de mim, que ficou preso em Portugal porque teve voo cancelado e não recebeu nenhuma assistência da companhia aérea. Nenhuma. A companhia simplesmente enviou para ele um e-mail e falou assim, olha, o seu voo está cancelado. E aí a agência de turismo, num esforço enorme, conseguiu 10 dias depois um voo por outra companhia, mas para outro destino. Ele desembarcou em São Paulo, era para ele desembarcar aí no Rio. Então, assim, olha como é que fica bem clara a hipervulnerabilidade, né? E lá ele estava na condição de turista, estava em outro país, sem dificuldade de língua. E vamos fazer uma vírgula. Porra, tem que levantar a mão para o senhor e agradecer a Deus que existe essa agência de viagens que intermediou, hein? Porque a nossa experiência, essa é a hora do processo, essa é a hora que eu sou processado, Vitor. A nossa experiência mostra que a Decolar.com, que o Booking.com, ao invés de prestar esse serviço, na verdade, na hora do cancelamento, ele joga a culpa para a companhia e a companhia aérea joga a culpa para ele. E aí, quando você entra em contato com a companhia vira e diz o seguinte, não, mas como é um contrato empresarial, você tem que se resolver com o Booking, você tem que se resolver com a Decolar. Eu estou recomendando aos meus seguidores que não contratem com esse tipo de empresa. Para mim, é lícito que eu recomende que vocês não contratem com essas empresas. Vamos lá. Exatamente. E essa situação que você colocou agora, é estranho isso, porque aparentemente uma empresa maior, como a Booking, a Decolar, teria melhores condições de atender os consumidores, né? Mais estrutura, profissionais, talvez aí mais bem preparados do que uma agência menor, do que aquela agência local. Mas o que eu observo na prática é que o pequeno fornecedor ele tem mais boa vontade de solucionar a demanda de consumo do seu cliente do que o grande fornecedor. Sabe por quê, Vitor? Sabe por quê? Vamos lá, hipervulnerabilidade de novo, circunstancial e tecnológica. Porque o pequeno fornecedor, se ele perturbar muito, o consumidor vai para a porta dele, grita, levanta a faixa, faz não sei o quê, ele passa vergonha. A tecnologia dessas grandes empresas afasta o consumidor e você bate de frente ou com um atendente que está limitado a um texto, coitado. Ou virtual, né? Ou então, e aí é o problema que eu levanto, eles sequer prestam a informação adequada. Eles só dizem, a peteca não está comigo, está com fulano, está com beltrano, ou então nem atendem. Esse é o problema. E aí vem a hipervulnerabilidade pelo veio tecnológico. Sim. Isso é uma outra técnica que eu bato há muito tempo também, Renato, né? Uns anos atrás eu li um texto do seu xará, desembargador Renato Nalini, lá do Tribunal de São Paulo, e ele fala o seguinte, ele criticando o demandismo no Brasil, dizendo que a gente não tem capacidade de dialogar. Agora, vai dialogar com quem? Você vai dialogar com o robô ou com uma pessoa que você falou aí, desculpa, ou com uma pessoa que você falou aí, né, com um profissional que tá ali com o texto pronto, com aquele script, né?
E essa semana, inclusive, eu li algumas matérias, né, pesquisando sobre hipervulnerabilidade, e vários consumidores já sofrendo assédio de crédito e cobrança de dívidas antigas até, por parte de bancos, de operadoras de telefonia, etc. e tal. E aí, quando a reportagem dos veículos de imprensa procuraram lá o fornecedor sempre vem com aquele papo: não, mas essa não é a orientação que a gente dá para o atendente, a gente está fazendo de tudo para negociar os débitos. E não, vários consumidores estão denunciando que estão sofrendo constrangimentos, às vezes 10, 15, 20 ligações por dia, de banco, de operadora, cobrando débito e débito antigo. Então você vê, até o Código de Defesa do Consumidor lá no 42 fala que o consumidor na cobrança de dívida, ele não pode ser submetido a constrangimento, nem a ameaça. Isso. Ainda mais nesse momento de crise, né? Que as pessoas estão aí se virando para poder estabelecer prioridades do ponto de vista financeiro e econômico, para não poder ficar na mão, para não passar fome. Muita gente aí, cara... Podemos falar, já que está falando de cobrança de dívidas, até da tua obra, né? Quando a gente fala de artigo 42, é a cobrança abusiva, né? Quer dizer, o 42 trata da cobrança abusiva. Uma coisa é o exercício regular do direito, outra coisa é o abuso do direito. Quando eu ligo incessantemente, apesar de você dizer para mim: olha, eu não tenho condições de pagar, isso está acontecendo agora, em momentos de pandemia, as pessoas não têm como pagar, esclarecem isso na primeira ligação. E aí a gente tem que passar pelo dissabor de receber mais de 40, 50 ligações no mesmo dia para fazer com que você ainda fique mais sofrido num momento como esse tão delicado. Quer dizer, numa hora que a gente precisava de uma avaliação por parte do empresariado, uma avaliação dentro de um direito solidário, dentro de uma avaliação de ordem solidária. Quer dizer, a solidariedade por parte do fornecedor em relação ao consumidor que está sofrendo tanto. E aí, o que ele faz nessa hora? Ele passa os limites expostos lá no artigo 187, que fala do abuso de direito. Eu estou esperando o Vitão voltar, que a dele caiu, e enquanto isso eu vou falando. Falar comigo mesmo. Deixa eu só voltar aqui, ó, para eu poder aceitar ele de volta. Então, não é exercício regular do direito nesse caso. Nesse caso é um abuso de direito. E no meu modo de ver, claro, que produz o dever de indenizar. E por que eu estou falando tudo isso? Quer dizer, o abuso do direito nesse momento. Deixa o Vitão voltar. Fala, Vitão. Seja bem-vindo. Estou te vendo, não. Tá tudo preto. Tá tudo preto, Faz o seguinte, Renato, me chama aí, porque eu que solicitei. Às vezes, quando eu estou solicitando, não está dando certo. Beleza, vamos lá. Só manda um oi aqui. Só manda um oi aqui, Vitão, que aí eu clico em cima de você e aí você vem. Ah lá, tá vendo? Ó, o pessoal falando mal também. Não sou só eu que falo mal dessas empresas, não. Eu boto a boca no trombone mesmo, já estou de saco cheio, cara. Aparece aí, Vitor, faz só assim. Oi, Renatão, só isso. Que aí eu te convido por aqui. Também, Luna. Vamos botar tudo na mesma barca. Hein, Vitor, faz só uma chamada aqui. Manda uma mensagem para mim, só para eu poder te ver aqui. Opa, aqui. Boa, garoto. Vamos nessa. Vai entrar. Então, enquanto o Vitor... Aí, Vitão, seja bem-vindo. Aí, por que eu falei do abuso de direito, né, cara? E de espizinhar o consumidor nessa hora tão delicada? Para poder falar da tua obra, dano temporal. Fala um pouquinho sobre a questão do dano temporal dentro dessa perspectiva de uma cobrança no momento de crise e aí emenda de novo na hipervulnerabilidade e tira onda. Pois é. Dano temporal, como é que... Exatamente essa é uma das situações, né, das cobranças insistentes, principalmente por telefonema, SMS. O que acontece de fato nessas situações? O consumidor ali, ele está desperdiçando o seu tempo para poder atender o fornecedor, que está insistindo nessa cobrança. E, como você bem colocou,
consumidor às vezes já esclarece para o fornecedor, não tem condição de negociar agora, ou então, poxa, me liga outro dia, que aí talvez eu vou ter a grana para te pagar, a gente pode negociar, nesse momento não posso. Só que a empresa... E o que acontece? Vários fornecedores, eles contratam empresas terceirizadas de cobrança, às vezes não só uma, às vezes duas, três, quatro. Quem cobrar, quem ganhar primeiro que leva. Exatamente. Isso vira um leilão, né, cara? Vira um leilão entre empresas ali. E aí é lógico, quem é contratado quer mostrar serviço. Então, a meta ali, a cobrança por metas é muito pesada. A gente sabe disso em relação aos bancos. Como que os bancos assediam na oferta de crédito. Você vai na agência e estão ali te oferecendo seguro, seguro de carro, seguro de vida, não sei o quê. Se você não aceita, vai lá e embute no seu pacote de tarifa, enfim. Então, isso acarreta o consumidor aí está desperdiçando um tempo que ele não quer desperdiçar. E aí a gente vai lá para o desvio produtivo. Eu gosto muito do conceito do Marcos Dessoni, né? Você vai fazer uma live com ele. Está aqui amanhã, pois é. Gente. O que é o desvio produtivo? Na verdade, não é um desvio produtivo. Eu até brinco com o Marcos, eu falo, é um desvio improdutivo. Você, na verdade, é improdutivo. Porque esse desvio não está sendo produtivo para você, ele está sendo produtivo para o fornecedor. Agora, o consumidor está desperdiçando um tempo que ele não quer. E aí, o que o Marcos trabalha? O consumidor, todo mundo tem direito ao tempo. Alguns contestam isso, né? Mas isso faz parte da nossa própria existência. O Marcos trabalha isso até como um direito existencial. Então, eu tenho o direito, inclusive, Renato, de ficar à toa. E aí a gente vai lá para o Domênico De Masi, que trabalha a questão do ócio criativo, ócio humanizador. Inclusive, o Marcos Catalã, ele pondera que... Maravilhoso, querido. Quando eu falo lá, até tirei isso dos meus trabalhos, que eu refleti sobre isso que ele falou, o Tartucci também acompanha ele. O Catalã fala, não existe tempo útil ou tempo inútil. Todo tempo é útil. Até o tempo aparentemente inútil, que é o que a gente está usando para nada, para ficar simplesmente olhando para o teto, existindo, esse tempo é útil. Porque ele está nos promovendo ali, proporcionando descanso, reflexões, né, projetos, enfim. Então, isso está acontecendo nessa época de pandemia. Vários consumidores denunciando, estão recebendo ligações insistentes por parte de bancos, de telefonia, né, de empresas, todo tipo de empresa, internet, enfim, para poder quitar esses débitos. E até também para oferecer serviços. Está havendo já oferta de crédito consignado, pessoas idosas, e aí a gente entra de novo nos hipervulneráveis, pessoas idosas recebendo ligações insistentes de vários bancos, e principalmente esses bancos menores, oferecendo, né, portabilidade de empréstimo consignado. Não, eu te empresto mais dinheiro aqui, você paga o seu empréstimo que você já tem e a gente te dá mais dinheiro. Então, está havendo desperdício de tempo? Tá. Alguns podem até pensar que não. Pô, tá todo mundo em casa, tá todo mundo de boa. Não, não tá todo mundo de boa, porque é o que você falou. A gente tá num momento de fraqueza. Então, muita gente está usando o tempo para quê? Para poder aprender uma coisa nova. Para poder... Minha mãe aqui em casa, por exemplo, tá aí aprendendo, ela nem gosta muito de cozinhar, mas tá aprendendo receita nova e tal. A gente tem que se ocupar. Né? Mas se ocupar com atividades produtivas, que vão nos proporcionar aí como o pessoal dos coaches gostam de usar aí, uma mudança de mindset. Deixa eu te contar uma fofoca. Fofoca da gente. Porra, essa maluquice começou, a gente fechou o escritório, colocou o pessoal de home office, não sei o que, foi tocando. Você sabe, eu moro aqui no Rio de Janeiro e tá complicado. Tá complicado pra caramba aqui o Rio. Você não pode descer, as pessoas estão com os ânimos à flor da pele. Sair de casa hoje não é mais uma questão de opção, é até de segurança mesmo. É bom que você não saia. Você vai no banco, o nego tá discutindo, tá todo mundo muito nervoso, né? E aí eu falei, cara, vou baixar um pouquinho meu grau. Combinei com meu sócio, com o Sandro, e fui para Teresópolis, que é onde eu tenho a minha casa. Tá bom. Maravilha. Porra, velho, deixa eu te contar. Domingo, eu comecei com a coriza
espirrando um pouquinho, não sei o quê. Minha mulher me botou para fora de casa. Falou assim, tá com corona, desce. Então, eu desci, não tem porra nenhuma, tô bem, tô de boa. Mas no medo, olha o que é o medo, né? O medo líquido, né, do Bauman, já que a gente já falou. No risco, minha mulher falou, desce que eu tô com meus filhos aqui, a gente tem idoso dentro de casa. Cara, eu tô aqui em casa sozinho. Meu aniversário é sábado. Se bobear, eu vou passar meu aniversário sozinho dentro de um apartamento, sem poder sair, num tempo como esse. Tu já pensou se o Bradesco me liga ainda para me cobrar? Puta que pariu, entendeu? Cara, vai mandar para aquele lugar, né, cara? É um momento diferente, cara, sabe? É um momento delicado. Vai, segue aí. Cara, isso, como a gente tem até acompanhado lá no grupo do Brasilcon no WhatsApp, né, cara? Parece que assim, tá uníssono de que a humanidade vai mudar. Tá mudando já. Né? Porque é uma coisa assim, sem precedente pra gente, pra nossa geração. E o direito não tem respostas para isso, né? A gente está aqui numa live também jurídica, né? Nesse bate-papo, mas também jurídico, mas várias situações para as quais a gente não tem resposta. Inclusive, esse tempo está sendo usado para a gente refletir sobre isso, né? Pela nossa própria condição. Isso que você está passando aí, pô, você está tendo que ficar afastado da sua família. Né? Isso gera, cara, uma baixa, né? A gente fica mal com isso. Eu tô mal aqui, eu tô com a minha família aqui, cara, mas eu tô mal porque eu não posso sair. Eu saio só, exclusivamente para comprar comida, cara. Só para caçar, para comer. Eu te conheço, cara. Eu te conheço. Pô. Você gosta de estar com gente, você gosta de estar, sabe, falando, você gosta de abraçar. Você é um cara muito caloroso, né? Exatamente, cara. E aí, volta naquilo que você falou. A gente está numa situação de hipervulnerabilidade pela fraqueza. Porque é inegável, cara. Essa situação está deixando todo mundo fraco. E sem esquecer o seguinte, todos nós, Renato, somos consumidores. Né? E aí eu volto lá, vou lá na lição do Bruno Miragem, que você citou aí, que é um cara assim, porra, que eu admiro pra caramba pela obra dele, né? Por tudo que ele, pela capacidade, o conhecimento enciclopédico que ele tem sobre tudo, né? O Bruno ele fala o seguinte, o consumo ele é uma projeção da pessoa humana, é uma projeção da dignidade. E a gente tem a dignidade como fundamento na Constituição. Né? A gente veio aí de um passado de guerras, etc. e tal, e tudo isso foi raciocinado. Essas mudanças, inclusive, que a gente tem hoje, as evoluções que a gente tem hoje, vêm da crise, vêm de crises, né, de guerras e de pandemias também que aconteceram no passado, gripe espanhola, não sei o quê. As gerações do direito, né? As gerações, E aí, cara, isso inegavelmente. Consumo, a gente não consome por uma questão de superficialidade, por uma questão supérflua. As pessoas, eu costumo dizer, quando você fala em consumo, as pessoas já relacionam consumismo a luxo, a coisas efêmeras, mas não, cara. Pensa bem, a gente consome 24 horas do dia, Renato. E a gente consome o que a gente precisa. Né? Então você que está vendo aí, olha o impacto que isso tudo está gerando. Serviço público essencial, o Estado tendo que intervir aí para poder garantir que ninguém vai ficar desabastecido, vai ficar sem energia elétrica, vai ficar sem água, né? Recomendando que os fornecedores negociem para não deixar ninguém desamparado. Porque, cara, se o fornecedor levar ferro e fogo, né, e eu tenho debatido isso muito na seara contratual, for levar ferro e fogo, o que está nos contratos originalmente pactuados, que foram pactuados em situação de normalidade, fica impraticável. As pessoas não estão com capacidade de pagamento. Isso vai quebrar a empresa também, cara. Fala que nem um amigo meu que é mineiro, ele falou assim, Renato, sabiá mudou um canto, né? O negócio mudou um cadinho. Deixa eu te pedir uma coisa, Vitor, e orientar o pessoal da live. Gente, a gente está aqui, o papo bom é assim, né? Geralmente a gente programa a live para ter uns 45 minutos, mas que nem como ontem, né? Quando viu, os 45 já tinha passado. Faltam 15 minutos. E nesses últimos 15 minutos eu vou destinar para o seguinte. Eu vou te pedir uma coisa, e aí você durante uns 5 minutos mais ou menos desenvolve sobre isso que eu vou te pedir. Quem tiver qualquer dúvida, se você olhar para baixo da tela, tem um pontinho de interrogação. Mande a sua pergunta ali naquele pontinho de interrogação, que durante 5 minutos eu vou
encaminhar para o Vitor e ele vai esclarecer aqui ao vivo. E Vitor, fique tranquilo, porque eu vou estar selecionando a pergunta. Não vai ser aquela pegadinha tipo de televisão ao vivo, né? Que tu tá lá, não sei o quê, para falar de direito do consumidor. E o meu aluguel? Porra, não. Fica tranquilo. E depois eu vou fazer um bate-bola contigo, como eu tenho feito com os convidados, perguntando coisas da vida do Vitor. Eu quero saber o cotidiano, o gosto pessoal, o que você indica como obra, essas coisas assim. Então, vamos lá. Pessoal que tiver dúvida, só encaminhar ali embaixo. Agora, Vitor, eu queria o seguinte, essa live ela é constituída de juízes, promotores, desembargadores, mais 80% a 85% da galera está vivendo da advocacia consumerista. É gente que gosta do direito do consumidor, ou então, gente que nem é do direito do consumidor, como meu amigo Jorjão, que está sempre aí me assistindo, ele nem advogado mas não perde uma live. Estava aí em todos esses dias, que quer saber dos direitos. Mas a principal pegada aqui é para o advogado que vive desse negócio. Como Vitor, que a gente pode botar a mão na massa e, de repente, caracterizar quem pode ser hipervulnerável, quem é que eu processo, se eu puder processar, e como é que eu faço essa história. Então, tipo, olha, tem essa situação aqui que o cara pode ser hipervulnerável e deve agir dessa forma. Quer dizer, na prática, como é que eu identifico uma hipótese, saindo da teoria agora do hipervulnerável, trago para o campo concreto, quem que eu responsabilizo e como é que eu faço? Pois é. Aí é importante para o advogado o seguinte: quais são as consequências da identificação da hipervulnerabilidade? A hipervulnerabilidade ela demanda maior dever de informação. Você vê que esse prefixo hiper, né, ele designa, ele é grego, ele designa alto grau. Então, se você tem um consumidor hipervulnerável, todas as consequências, todos os cuidados que você vai ter que ter com ele, também tem que ser em mais alto grau. Então, como é que o advogado trabalha isso? Poxa, eu estou aqui diante de um consumidor turista, eu estou aqui diante de um consumidor idoso, de um consumidor deficiente. Ele vai verificar o seguinte, olha, tem que ter um maior grau, uma maior rigidez por parte dos órgãos de fiscalização do fornecedor, por parte do Poder Judiciário. O Poder Judiciário, no caso, o advogado aí pode trabalhar uma tese dizendo o seguinte, olha, esse consumidor aqui é hipervulnerável, então a indenização para ele tem que ser maior. Ele merece uma indenização maior porque o descuido com ele por parte do fornecedor foi maior, enquanto o cuidado deveria ser maior. Então, na verdade, o núcleo é esse. É você, porque exatamente qual é a razão de se distinguir a vulnerabilidade da hipervulnerabilidade? É por causa do maior grau de cuidado que o fornecedor tem que ter com esses consumidores, em relação a esses consumidores. E aí o advogado pode trabalhar esse núcleo. Quem quiser depois, eu posso até encaminhar o material que eu tenho aqui, os slides da minha aula, entendeu? Tá tudo trabalhadinho ali, tá bacana. E eu trabalho exatamente isso tudo, essa ponto a ponto, o que acarreta. E muito importante é o seguinte, a gente até dever de informação. Sim, a gente até faz o seguinte, Vitor. No finalzinho, quando você estiver respondendo as perguntas, eu vou soltar de novo os comentários, aí vai aparecer o seu Instagram. Então, para que as pessoas te sigam e que encaminhem perguntas por lá, e você, de repente, disponibiliza no teu Instagram algum material, alguma coisa para eles. Eu não sei se tem aquele negócio, desliga aqui para cima, essas coisas assim. Eu não tenho, não. Não? Eu ainda não sou celebridade, não, cara. Mas aí você orienta, ó, tá no site tal, tá aqui, tá lá. Clica na bio, né? Na bio, você pode deixar o linkzinho da onde vai estar o artigo. Gente, clica lá na bio. Então, para que as pessoas te sigam e aí possam pegar esse material. Então, pera lá. Você me disse o seguinte, Renato, então, quando eu for fazer uma petição inicial, eu vou olhar para o caso concreto e vou falar, porra, será que esse cara é só vulnerável do artigo 4º, inciso 1º? Ou eu posso atrair uma situação de hipervulnerabilidade em função dessa maluquice que a gente está vivendo
E que nesse caso, em específico, como o caso do turista, como o caso da criança, como o caso do idoso, eu estou requerendo uma maior atenção em relação Sim. a esse cara. E por isso, aí eu peço um dano moral mais elevado, eu peço uma reparação por aí. Exatamente, exatamente. Ou Perfeito. às vezes até um outro tipo de tutela específica, dependendo do caso, né? Maravilhoso. Que me tire desse transatlântico. Exatamente. Exatamente. Porque muitas situações vão envolver tutela específica. Principalmente no caso do turista, né? Desse caso transatlântico, ou das companhias aéreas aí que estão deixando de prestar assistência material nos termos lá da resolução 400 da ANAC. Porque a pandemia, a excludente de responsabilidade, isso é importante, Renato. Olha só, a excludente de responsabilidade, por caso fortuito ou força maior, no caso específico, força maior, ela não está dispensando o fornecedor de prestar assistência material para o consumidor nesses casos. Sim. Então, poxa, preso no mata país. Aquele artigo 5º da MP 948, né? Exatamente. Exatamente. Vou falar disso em outras lives também. Então, o advogado ele pode trabalhar essa questão tutela específica, o dano moral maior, né? Algum outro o dano existencial, né? E aí vai depender muito da situação concreta, mas eu penso que o que tem que ficar na cabeça do advogado é o seguinte: hipervulnerabilidade demanda maior dever de cuidado, maior boa-fé, maior dever de informar. Só para a galera ter uma noção, Renato, dever de informar no Código de Defesa do Consumidor, o código ele tem lá na parte de direito material 54 artigos. Quase metade desses artigos tratam de dever de informar, de tão importante que a informação é. É isso. Informação, cara, ela desperta consciência no consumidor. Né? O consumidor ele reflete mais. E a gente trabalha, o Erso fala muito sobre isso, né? Os nudges, né? O consumidor, conscientizar o consumidor para que ele faça melhores escolhas, porque o hipervulnerável ele fica debilitado em relação à informação também, e por isso muitas vezes ele faz escolhas ruins de consumo. Às vezes não tem nem consciência do que está escolhendo. Exatamente, é o que você falou da internet, cara. A gente, ontem, inclusive, cara, assisti um vídeo interessante do Risato Nunes. Agora ele parece que ele está mais ativo aí no Instagram, nas redes sociais. Ele dando um exemplo do micro-ondas, cara. A gente está vivendo uma sociedade da ansiedade, né? A sociedade da correria. Você bota lá um prato para esquentar no micro-ondas de comida, 2 minutos, com 1 minuto e meio você vai lá e tira, cara. Você não aguenta esperar 30 segundos. Então a pessoa às vezes vai contratar, cara. A pessoa vai contratar um produto digital, ela vai lá e aceita os termos. Não lê o termo, cara. O cara quer contratar. Aquela mensagem do teu amigo que quando tu olha o WhatsApp, assim, 3 minutos e 59. Você, porra, aí não, né? Aí não, é um podcast, né, cara? É praticamente um podcast. Bom, vamos lá. Vitão, eu tenho pergunta pra cacete aqui. O pessoal tá te amando, cara. Então, que bom, vamos lá, tá? Diogo Coelho, meu parceiro Diogão, tá perguntando: porra, Vitão, indica aí um livro sobre hipervulnerabilidade. Hipervulnerabilidade? Olha, tem esse livro do Cristiano Schmidt, esse aqui é obrigatório, né? Consumidores hipervulneráveis, a proteção do idoso no mercado de consumo. Esse é leitura obrigatória. O da Fabiana Barleta, que você falou aí, que é a proteção dos direitos dos idosos também. Tem um livro maravilhoso da Roberta Densa, A Proteção Jurídica. Que tudo isso aí é fruto de teses, né, o Renato, de doutorado. Então, assim, são obras que têm uma profundidade científica, uma pesquisa profunda sobre esses temas. Então, indispensável. Posso acrescentar uma? Claro. Posso acrescentar a do Bruno Miragem com a Cláudia Lima Marques, né? Sim. Proteção do consumidor hipervulnerável, né? Que é muito legal também. Inclusive, legal. Eu acho que eles ganharam o prêmio Jabuti com essa obra. Ganharam o prêmio Jabuti. Isso. Sensacional. Cláudio Lima Marques e Bruno Miragem é obrigatório, né, cara? Obrigatório. Olha a Aline. Você tem que ter esses espaços aí também, né? Olha aqui, Vitão. A Aline está perguntando: o analfabeto ou o semi-analfabeto seria considerado hipervulnerável? São considerados. São considerados, porque eles têm uma deficiência, ainda que transitória,
mas uma deficiência informacional. E a vulnerabilidade informacional, ela está prevista na doutrina, né? É uma das espécies de vulnerabilidade do consumidor. E a vulnerabilidade informacional do analfabeto e do semi-analfabeto, do analfabeto patente, né? O cara não sabe ler, não sabe escrever. O semi-analfabeto talvez ali sabe assinar o nome, conhece, ainda consegue identificar alguma coisa. Então, são hipervulneráveis também. Legal, vamos para mais uma aqui. Cara, tem muita pergunta, você não tem noção de como é que tá esse negócio aqui. Vamos lá. Cara, eu vou fazer igual Alexandre Flecha. Fala para me mandar, eu respondo tudo, cara. Faço questão. Tá, olha só. O Jonathan Ramos está perguntando: nesse momento de pandemia, todos estamos na condição de hipervulneráveis? Eu entendo que sim. E eu acho que você concorda comigo que você fez essa ponderação também, né? Porque isso. você pega lá o 34 do CDC, né, que fala lá da situação de fraqueza, todo mundo está no momento de fraqueza. Que o direito é fogo, né? Eu só não generalizo. Eu entendo que a gente vai ter que avaliar cada caso para chegar a esse critério de hipervulnerabilidade, só para não dizer assim, agora todo mundo é hipervulnerável. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que em período de pandemia nós podemos estar mais assodados a vivenciar esse tipo de situação, não é isso? Sim. Por exemplo, a questão da corrida para comprar cloroquina na farmácia, né? Quando soltaram aí, cloroquina cura o coronavírus, não sei o quê. Cara, cloroquina é um medicamento para determinados doentes, que já são hipervulneráveis. Né? A pessoa que sofre de lúpus, de artrite, o que mais? Eu esqueci o que é. Tudo, aquele negócio ali é que nem o cogumelo do sol, aquela porra cura tudo. Exatamente. O cogumelo do sol que foi objeto de decisão da STJ, né? Então, você sabe o que eu queria, rapaz? O que eu queria? Minha vida ia mudar se hoje de noite, no pronunciamento do ministro da Saúde, o Mandetta falasse assim, bom mesmo para curar corona é comprar o livro do Vitor, dando temporal, e fazer o curso de Direito do Consumidor do Renato Porto. Puta, nossa! Fica bom, né? Aí, Renato, a gente ia ficar mais famoso que aqueles caras do caixão, cara. Muito mais, né? Vamos levando. Tá bom. Vitão, vamos agora pro lado pessoal, meu irmão. E aí essa pergunta, eu já tô rindo que eu quero ver de você as respostas, né? Primeiro, qual o seu time do coração, meu irmão? O time tá aqui, cara. Rapaz, vou até soltar os comentários para o pessoal poder falar agora no final, para anotar. Eu sou sofredor, cara. E seguir o professor Vitor, soltar muitos corações. Tricolor, Vitão? Tricolor, sofredor, né, cara? Olha aí, 4 semanas sem perder, cara. Olha que maravilha. Vasco também, né? O Vasco também, Vasco principalmente, né, cara? Tá bom. Cidade que você mais ama, cara? Cara, cidade? Cataguases, minha cidade. Cataguases. Porra, me convida aí, cara. Me convida que eu vou aí. Vou tomar já tô falando. Já tô falando contigo já, cara, para a gente alinhar um curso seu aqui com o pessoal da OAB, cara. Nós vamos te trazer aqui, com certeza. Fechou. Tô contigo. Comida preferida, velho? Cara, a minha comida preferida, a galera não vai saber, não vai conhecer, mas é uma comida russa, que chama pilmeni, é uma espécie de capelete recheado com carne, que eu adoro, isso eu como desde criança, cara, vem lá da minha avó, eu faço aqui em casa, mas eu sou gourmet, cara, eu gosto de comer tudo, né, churrasco, comida mineira maravilhosa, cara, frango com quiabo, angu, assim, cara, eu gosto. Eu falei, o cara é fino mesmo no negócio, quer dizer, subiu o sarrafo, né? Uma comida russa que ninguém nem sabe o que é. Comida russa. Uma farofa, uma couve, um feijãozinho. Como também, cara. Pô, inclusive, hoje vai ter couve aqui em casa, pô. Vamos lá, me diz o seguinte, estação do ano predileta? Cara, verão. Por incrível que pareça. Verão, né? Show. Verão. Jurista, que tu admira. Cara, jurista dos juristas mais antigos, Pontes de Miranda, né? Magnífico, escreveu um tratado de direito civil, acho que talvez aí preferido de muitos, né?
E da geração nova, né, você falou aí do Bruno Miragem, cara. Eu admiro demais o Bruno Miragem. O Bruno tem um feeling, um rigor científico para analisar as coisas, né? E o conhecimento enciclopédico que ele tem, cara. O cara ele é um canivete suíço, cara, né? Então, eu admiro muito. E o mais legal, é amigo da gente boa pra cacete, com certeza, né? Me diz uma coisa, se você pudesse conhecer uma pessoa do mundo para sentar e tomar um chopp com ele ou com ela, quem seria? Rapaz, isso é difícil, cara. Eu queria beber com tanta gente, pô. Nem importa quem seja, eu queria era beber, né? Cara, é difícil, tal, mas, cara, eu queria muito ter tomado a cerveja com o Hugh Hefner, que foi o fundador da Playboy, cara. Eu acho que ele deve ser um cara fantástico. Cara, subiu o sarrafo também, né? Aquele cara do óculos, né? Pegando agora pra fora, andando com as coelhinhas, entendi. É um cara que revolucionou o mundo até também, né, Renato? Revolucionou o mundo aí para as mulheres, dele, principalmente. Ele teve um programa de televisão mostrando a mansão, sim, não sei o quê, não tinha antigamente? Sim. A mansão teve a Playboy Mansion. Fato histórico que você gostaria de ter vivenciado, irmão? Que eu queria ter vivenciado? Nossa, cara. Campeonato Fluminense campeão mundial. Campeonato mundial do Fluminense. Exatamente. Acabei de falar, cara. Fluminense campeão mundial. Tá bom. Meu irmão, chegamos ao final, a gente tem 1 minuto e meio agora para fechar a nossa live. Qual o conselho, a recomendação, o teu recado para essa rapaziada que está te assistindo aqui, que hoje nós batemos um número muito grande. A gente está com quase 1000 pessoas que transitaram por aqui. Nesse momento, nós temos 230 pessoas, 220, 230. Você já imaginou o que é um auditório? Para dizer, a sala de aula com 200? O tempo todo ficou batendo em 300. Né? O tempo todo ficou batendo os 300. Né? Tá aqui todo mundo, Xerxes, tá todo mundo aqui na parada. Leone. Então vamos lá, dá um recado para essa rapaziada. Cara, eu acho que sim. Primeiro, fique em casa, né? É o conselho global. Segundo conselho, cara, aproveitar, isso com base no que eu estou fazendo, aproveitar esse tempo também para reflexão, para o autoconhecimento, para estudar mais, né? Para se aprimorar, para ficar mais com a família, mas ficar não no sentido físico, que está todo mundo em casa, mas ter mais convivência, né, cara? Conversar mais com os pais, com os filhos. Aproveitar esse tempo para melhorar. Né? Porque muitas vezes a gente não tem tempo para refletir sobre a própria vida, né, Renato? A gente falou do tempo aí, né? Isso rola outra live, inclusive. Aproveitar esse tempo para a gente se autoconhecer, para a gente respirar. Porque a gente, às vezes, nessa correria da modernidade, a gente não tem tempo para respirar, cara. A gente não tira um tempo para nós. Estava vendo você falando no início da live, para a pessoa ir lá pro cantinho. Vitão, só um minuto, 10 segundos para acabar. Vai cair a nossa live.